Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Sou Felipe Prestes e nós estamos na nossa 16ª aula deste quinto módulo aqui do comentário, tá? Basicamente, 1 João aqui, ele está, como você já notou na última aula, capítulo 3, versículo 4, a gente traduziu, né, palavra por palavra aqui até poiei, ou seja, pas hopoion, todo aquele que pratica, pas hopoion, todo que pratica, ten hamartia, o pecado, cai, e ten anomian, então você vai lembrar que a gente podia traduzir a palavra anomian, ela é traduzida como a ideia de transgressão da lei na atualizada, mas tem uma discussão aí que a gente vai tratar com relação à tradução dela melhor, certo? E a gente traduziu como iniquidade, e aquele que pratica a iniquidade. E aí a gente tem aqui, ó, kai he hamartia. O kai você já sabe que é o i. He hamartia é a palavra, hamartia, o pecado, né? Você lembra de hamartiologia ou amartiologia? É a doutrina do pecado, né? Na teologia sistemática. Amartiologia, certo? Então o que é isso? É basicamente o estudo do pecado. Então a martiologia vem exatamente dessa palavra aqui, certo? Estou muito aí pelo barulho, mas espero que já acabe. Então, e o pecado, e aí nós temos aqui estin, certo? Estin. A palavra estin é a palavra para o verbo ser, terceira pessoa do singular, então é o verbo é. Então, kai he hamartia estin, então o pecado é, e aí nós temos anomia. Anomia, novamente, a mesma palavra aqui, certo? Anomia, que é exatamente a iniquidade, né? Como a gente já colocou. Sempre que nós temos uma colocação assim tão direta, he hamartia estin he anomia, eu acho interessante a gente mencionar que nós temos aqui o sujeito, he hamartia, o sujeito, o verbo de ligação que a gente tem no português, né? Claro, verbo ser, e anomia, que é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. É por isso exatamente que as duas estão no caso nominativo. Por quê, professor? Porque essa é a função do nominativo, ser sujeito ou predicativo do sujeito. Nominativo, nominativo. Beleza? Vamos adiante aqui para a nossa tradução, palavra por palavra. Agora vamos fazer aqui dentro do nosso texto de uma forma mais simples. Aquela tradução não tão sofisticada, aquela tradução preliminar, para que a gente possa entender como foi que o autor chegou aí. Então, pas hopoion, pas é todo, né? Todo. Todo. E aí nós temos pas hopoion. Então, todo aquele que ten hamartia poion. Então, todo aquele que pratica, ten hamartia, todo aquele que pratica o pecado. E aí nós temos ten anomian poiei. Então vamos lá, todo aquele que pratica o pecado e pratica ten anomian, a iniquidade. Todo aquele que pratica o pecado e a iniquidade, certo? Ou melhor dizendo, todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade, poderia ser também, certo? Então, vou colocar aqui, ó, também. Fica até um pouco mais fácil de notar aqui. Vamos ficar com o também. Então, todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade. O cai aqui, neste caso, vai ser traduzido como também. E aí nós temos kai he hamartia estin he anomia, tá? Então, mais uma vez, o que ele traz aqui
É interessante porque atualizada, se você notar aqui, ele utiliza o porquê. E ele traduz o porquê a partir do cai, que normalmente é traduzido como i ou também, tá? Eu vou traduzir literalmente como i para ficar mais claro aqui pra gente, tá? Então, e o pecado é a iniquidade. E o pecado é a iniquidade. Beleza? Muito bem. Vamos agora para análise do texto aqui, para nos ajudar a entender melhor esse texto a partir dessa análise que a gente faz e dessas colocações, tá? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Nesse verso, o autor volta ao tema da conexão entre conhecer a Deus e praticar a justiça. Fica claro que o autor está trazendo aqui pra gente várias vezes dizer, olha, você conhece a Deus, então mostre isso na sua vida, certo? Você conhece a Deus, você mostra isso a partir das suas atitudes. Você não simplesmente diz que conhece a Deus, você não simplesmente tem um discurso que conhece a Deus. Você precisa viver isso, praticar a justiça. Então, essa conexão, ela fica clara aí, especialmente em 1 João, porque o que a gente nota é que João está preocupado porque aqueles irmãos estão ouvindo conversas muito estranhas, certo? Que são conversas como: eu conheço a Deus, vivo da forma como eu quero, aplico a espiritualidade da forma como eu prefiro e tudo isso. Então, ele diz, olha, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei ou também pratica a iniquidade. Obviamente, o foco aqui é naqueles que continuam no pecado, certo? Porque a gente tem aqui o verbo poion no presente, mas a perspectiva que o autor está trazendo aqui sobre o pecado, sobre o fazer o pecado, praticar o pecado, não é uma perspectiva, melhor dizendo, é uma perspectiva da ação como um processo, notar o fazer, o praticar o pecado de uma perspectiva de quem faz isso continuamente. Então ele está trazendo essa perspectiva sobre a ação. Então, por essa razão fica todo aquele que mantém essa prática de pecado, porque quando a gente nota também em 1 João, ele não dá margem para você imaginar que aquele que pratica o pecado só uma vez, ele está fadado a ser como um filho do diabo. Até porque ele diz, se nós pecamos, nós temos advogado junto ao Pai. Então ele sabe que nós pecamos, mas ele não está falando dessas pessoas que pecam e pedem perdão e clamam a graça de Deus. Ele está falando daquelas pessoas que vivem a sua vida como se não pecassem, como se aquilo que elas fizessem contra Deus fosse algo de menos importância, certo? Então, é claro que praticar o pecado uma vez na sua vida, ou praticar o pecado e pedir perdão, mesmo continuamente, a gente clama a Deus por graça todos os dias, mas a ideia que João está colocando aí sobre essas pessoas, aquele que pratica o pecado, é aquele que tem a sua vida caracterizada por ser alguém que faz isso continuamente. Então isso fica muito claro em 1 João. Agora é hora de falar sobre aquela palavrinha, né? Anomia, que é a palavra que a atualizada traduziu como transgressão da lei, certo? A palavra anomia tem a ARA, né, a atualizada, a NVI, elas traduzem como transgressão da lei, o que nos remete especificamente à lei mosaica. É nisso que a gente pensa quando a gente ouve transgressão da lei. Mas no Novo Testamento, como cheguei a mencionar anteriormente, o uso dessa palavra não está ligado à ideia de transgressão da lei. Geralmente, certo, o contexto desses versículos é o comportamento e a motivação dos filhos de Deus, certo?
E eles, de uma certa forma, são colocados um contra o outro, especificamente aqui nesse texto. Nos outros versículos do Novo Testamento, são ligados à ideia de iniquidade, de fazer o mal, de agir de uma forma pecaminosa. Deixa eu abrir aqui, 2 Timóteo 2,3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da anomias, o homem da iniquidade, anomia. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a anomia, a justiça e a iniquidade. Deixa eu me puxar aqui mais para perto. A gente tem aqui, por exemplo, Romanos 6,19. Romanos 6,19 fala como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então a ideia de maldade também é anomia, tá? Eu poderia pegar outros textos, Romanos 4,17, bem-aventurados aqueles cujas anomia, ou seja, cujas iniquidades são perdoadas. E tem também mais 4 aí, Mateus 7, Mateus 13, Mateus 23, Mateus 24, todos eles trazem essa palavra anomia como iniquidade. Então, em nenhum momento a gente tem a palavra por se multiplicar a iniquidade, a anomia. Assim também vós exteriormente pareceis vamos lá de novo. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de anomias, de iniquidade. Isso é Mateus 23 que eu li, Mateus 23, 28. Agora Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que se ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a anomia, a iniquidade. E por último, Mateus 7, 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu li para você todas as acepções de anomia no Novo Testamento, e nenhuma delas diz respeito à transgressão da lei. Você tem que lembrar que quando a gente analisa uma palavra para ser traduzida, a gente precisa lembrar que ela precisa ter algum parâmetro em relação a outras palavras para que a gente tenha ali uma forma de comparar o seu uso, certo? Então aqui, quando a gente tem, no caso em 1 João, eu achei realmente interessante, foi uma pesquisa que foi feita, um autor chamado De La Poter, eu acho que é assim, deve ser francês, o nome é esse aqui, tá? Então se você sabe francês aí, deve ser De La Poter, mas não tenho certeza. Esse nosso autor aqui, teólogo, ele fez um estudo com relação à anomia no grego, e especificamente dentro de 1 João 3, para podermos entender melhor, porque ele não estava satisfeito com essa ideia de transgressão da lei, porque não parecia ser o que o contexto trazia de uma forma mais clara. Então, na análise do texto, você deve lembrar que 1 João 3 está falando sobre a identificação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. É isso que ele está fazendo. Ele está buscando uma identificação, está trazendo critérios para que você entenda o que é agir como filho da lei, aliás, o filho de Deus, e o que é agir como filho do diabo. Então, no versículo 3, nós temos a motivação e o comportamento, né? Na verdade, essa motivação e comportamento dos filhos de Deus e do diabo são colocados nesses textos, motivação e comportamento. Por exemplo, aqui no versículo 3, a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então todo o que nele tem esta esperança, que é a motivação, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então permanece nele comportamento.
Aquele que pratica a justiça é justo, comportamento. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todos esses versículos falam de motivação e comportamento. E dentro dessa conexão é possível ver um paralelo entre a descrição do comportamento e da motivação dos filhos do diabo, por exemplo. Todo aquele que pratica o pecado também, certo? Também é a ideia no versículo 4 aqui. Deixa eu me abrir aqui. Também transgride a lei, né? Também transgride a lei. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Essa é a razão, a motivação de ele não fazer a vontade de Deus, porque ele não procede de Deus, certo? Ele não consegue praticar a justiça. Então, aqui mais, deixa eu ler aqui que fica mais fácil para a gente poder entender. Ele diz: o termo pertence a uma série de expressões que descrevem a realidade do pecador, da sua situação, o seu estado interior, e não exatamente o ato mal que ele comete. Ou seja, o que ele está chamando a atenção aqui, é a realidade do pecador, a situação dele, o estado interior dele, e não exatamente o ato mal que ele comete. Por que que não é necessariamente o ato mal? Porque ele já falou sobre hamartia, ele já falou sobre pecado. Mas ele não está falando só sobre praticar o pecado, ele está falando sobre algo que é um pouco mais amplo do que isso. É uma, como ele chama aí, de iniquidade, certo? Iniquidade. Então, parece algo maior. Especificamente, ele chega a mencionar sobre ser aqueles que são os hereges, aqueles que buscam, que não buscam a vontade de Deus e pregam a mentira, certo? Pregam que Jesus não é o Filho de Deus. Então ele menciona esses elementos aí para poder entender que essa iniquidade ela é algo mais amplo. E para mim fica muito claro também essa relação prática e doutrina prática. A ideia é mostrar para você que quando alguém passa a viver uma vida da prática do pecado continuamente, essa pessoa também de uma certa forma muda a sua teologia, ela começa a acreditar de uma forma diferente, ela começa a acreditar no humanismo, no sentimento, no existencialismo, na ideia de que ela vai viver esse mundo aqui, só este mundo, não tem outro. Então a prática do pecado contínua sem pedido de perdão, uma vida assim de impiedade, de iniquidade, é uma vida que leva a uma crença, ou é motivada por uma crença hedonista, né, dos prazeres deste mundo aqui, absolutamente. E neste caso aqui também esses aos quais João se refere, eles estão pregando de fato, né, uma doutrina falsa, que é a doutrina de que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, certo? E se ele não é o Filho de Deus, por que então que a gente tem que viver para ele, né? Então é algo muito pesado que ele traz aqui pra gente, tá? Iniquidade vai ser algo além, algo mais amplo. Então tudo aquele que pratica, que vive na prática do pecado, que vive continuamente na prática do pecado, esse também acaba sendo aquele que não tem uma doutrina sólida, uma doutrina certa com relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E aí nós temos aqui, pas hopoion ten hamartia, kai ten anomien poien. Então, o que ele diz, o que o autor diz pra gente também é que esse anomien, ele trata do típico pecado dos anticristos, os quais rejeitam Cristo como sendo o Filho de Deus. Eles rejeitam Cristo, sim. Eles provavelmente achavam que Jesus era um homem importante, que tinha o seu valor, mas que não era o Filho de Deus, não era Deus. E para mim isso é muito claro também, de que a gente já falou que a seriedade dessa afirmação é o ponto de João chamar essas pessoas de anticristos, certo? Anticristo é algo muito pesado, mas é assim que ele chama. Então a anomia é isso, é a iniquidade, é não confiar, não crer em Jesus como sendo o Filho de Deus.
Então o autor deseja alertar os crentes contra o pecado dos filhos do diabo, certo? Aos quais aqueles irmãos estavam sendo expostos. Aqueles irmãos estavam sendo expostos a falsos ensinos, a um ensino de que dizia que Jesus não era o Filho de Deus. E João está preocupado com isso, com essa anomia. A ideia, então, é que quem quer que venha a cometer o pecado, comete não somente um ato moralmente repreensível, certo? Ele comete a iniquidade, mostrando assim que ele é um filho do diabo. Alguém que está em direta oposição a Cristo e a Deus e que está sob o controle de Satanás. Veja aqui, ó. Quem quer que venha a cometer o pecado, né? Aquele que vive essa vida prática de pecado, sem pedir perdão, sem clamar a Deus pela graça, sem entender-se como pecador realmente, até chegar a dizer que vive na luz, né? Como a gente vê João falando contra eles dessa forma. Bom, esse não é somente um ato irrepreensível, não é uma coisa errada que ele fez na vida, certo? Ele comete a iniquidade, ele mostra que ele não, sabe, mostra que ele é um filho do diabo, porque ele faz o que o diabo faz. Eu falei sobre essa questão de ser filho de Deus e filho do diabo. O ferreiro faz o que o seu pai faz, ele trabalha com ferro. O carpinteiro faz o que o seu pai faz, ele trabalha com madeira, com móveis, enfim. E o Filho de Deus faz a obra de Deus, que são as obras de justiça, ele pratica a justiça. Mas o filho do diabo, ele pratica o que o diabo pratica, é a mentira, é a iniquidade, então é a injustiça, certo? Então é alguém que vive sob o controle de Satanás e ele vive dessa forma. Então, para a gente não achar que João está simplesmente falando aí sobre a transgressão da lei, ele está sendo um pouco mais amplo aí em termos de alguém que não vive para Deus realmente e nega Jesus como sendo o Filho de Deus. Eu quero concluir aqui falando especificamente sobre essa questão de doutrina e prática. Uma vez eu ouvi um pregador falando, e eu realmente concordo com ele, que normalmente as pessoas dão algumas desculpas teológicas para viver a sua própria vida sem prestar contas a Deus, sem prestar contas a uma igreja local. Então, às vezes as pessoas dizem que a culpa é da igreja, porque a igreja tem uma doutrina um pouco diferente do que ela considera. Aí você pergunta, ok, então você vai para uma outra igreja? Aí diz, não, eu estou procurando, e ela segue a vida dela sem achar uma igreja em que ele possa realmente se fixar e aprender e servir e tal. E aí, às vezes, são desculpas como essas, né? Desculpas teológicas. Mas o que eu acho, e o que esse pastor falou realmente, é que essas desculpas teológicas, elas são motivadas meramente por um coração que não quer se submeter a Deus, a sua palavra, autoridade de uma igreja local, e ao invés de simplesmente reconhecer isso e viver sob a autoridade de uma comunidade, essa pessoa cria dificuldades teológicas e faz disso a sua razão de batalhar. Não, é porque eu estou saindo da igreja, porque a igreja está crendo de uma forma diferente. E a gente até acreditaria nisso se rapidamente ele achasse aquela igreja que ele considera ser que esteja pregando a doutrina correta. Mas normalmente as falsas doutrinas, elas partem também daqueles que não têm uma vida de piedade ou simplesmente não querem viver essa vida de piedade. De todo modo, João deixa muito próxima a relação entre uma doutrina sólida, certa, dentro da palavra de Deus ortodoxa, e a prática a prática da santidade, certo? A doutrina e a santidade andando muito perto, e a heresia e a iniquidade também, né? A heresia e a vida de impiedade também são duas coisas bem próximas,
você vai vendo que ele relaciona aí, que ele não traz simplesmente uma separação. Não, isso aqui é doutrina, isso aqui é vida prática. Ele coloca os dois em voga aí, mostrando que um está necessariamente ligado ao outro. Próxima aula, a gente começa aqui no versículo 5 e faz a sua devida análise, ok? É isto, um grande abraço, valeu!